Inovação, segurança, programação, tecnologia. desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira, o seu host, que vos apresenta mais uma vez nosso podcast de segurança, mais especificamente segurança de aplicações, DevSecOps, AppSec, a porra toda relacionada a isso. Hoje é um episódio solo, porque o senhor Marcos está passeando, viajando aí pelo Brasil, enquanto o senhor Benhur trabalhando, ocupado, e eu aqui vagabundeando, como sempre, para trazer esse conteúdo aqui para vocês. Pessoal, hoje é um episódio especial, porque hoje a gente vai começar uma série que eu tenho muito orgulho, na verdade, que é a série do Iron Man, AppSec Homem de Ferro. Pois é, essa série que eu criei um livro, né? Escrevi um livro que está disponível gratuitamente, né? Não precisa pagar nada, não precisa botar e-mail em lugar nenhum, não precisa se cadastrar. Você vai lá e baixa, cassiodeveloper.com.br, tá? Tá lá o livro, só baixar. E também tem a apresentação, né? Eu fiz toda uma apresentação, uma palestra baseada nesse conteúdo. Na verdade, primeiro foi a apresentação, depois escrevi o livro, né? Então tem uma apresentação onde eu apresento aí diversos eventos, inclusive há 2 semanas atrás apresentei na B-Sides Porto, já apresentei na B-Sides em Cracóvia, B-Sides Budapeste e outros eventos aí ao redor do mundo, inclusive B-Sides Londres também. Então, alguns continentes aí que puderam ter, alguns não, né? Um continente, né? Só na Europa. Onde puderam ter o prazer aí, enfim, na verdade, de poder ter acompanhado esse material que eu tenho muito orgulho. E também apresentei no Brasil, obviamente, tá? Pessoal, antes de começar a nossa série, acho que vai ser dividida em uns 4, 5 episódios, né? É uma série, na verdade, solo, né? Então os meninos não vão participar, porque é um conteúdo que eu fiz, praticamente tá tudo na minha cabeça ali, e não é um debate, não é uma discussão, é simplesmente eu quero entregar esse conteúdo para vocês de uma outra forma, né? Então já tem no formato livro, já tem no formato apresentação, palestra, slides, e agora aqui no podcast também, num formato mais áudio e vídeo. Vocês podem me ver, para quem tá aí no YouTube, né, me acompanhando pelo YouTube, pode ver meu novo visual, né, que eu não vou falar, para se você tá ouvindo no podcast, né, no Spotify, enfim, vai lá no YouTube, dá uma olhadinha no novo visual desse host que vos fala. Pessoal, antes de começar o nosso episódio, vamos sempre lembrar que a Nova 8 é a distribuidora da Snyk e Checkmarx no Brasil. Nova 8 que suporta aqui o DevSecOps Podcast desde sempre, tá? Muito obrigado aí, Nova 8. Purple Bird Security, que vai cuidar de você durante e depois de um incidente. Purple Bird também, que tem nos suportado aí com a nossa grande parceria, junto com o nosso amigo Jefferson Macedo, que já gravou conosco aqui. A Gold Security, né, com serviços especializados em segurança de aplicações, e a Digital Oak, que tem um portfólio completo para você, empresas aí lideradas por mim e o nosso grande Rodrigo Balbino, que também esteve com nós aqui durante algumas temporadas aqui no podcast. E mais recentemente, a Conviso, que é especializada em segurança de aplicações. Ela ajuda empresas que lidam com dados sensíveis, como fintechs, bancos, healthtechs e plataformas digitais, a fortalecerem toda a gestão de segurança de software, desde o desenvolvimento até a produção, tá? Então, a convite aí do nosso grande amigo Wagner, que também nos apoia aqui no DevSecOps Podcast. Pessoal, vamos lá, o negócio é o seguinte, para a gente começar essa série aqui em alto nível, né? Primeiro, você vai baixar o livro, tá? Você vai lá no meu site, cassiodeveloper.com.br, né? Vai ter lá uma seção de projetos e tem lá a capa bem grande do Homem de Ferro, né? Literalmente, aquele primeiro artefato, né, que ele usa no peito ali no primeiro filme, tá lá como capa do livro, e você baixa. Não precisa botar e-mail, não precisa se cadastrar, não precisa mandar mensagem, não precisa seguir ninguém, não precisa fazer nada. Você vai lá e clica e baixa o PDF, tá? Se meu site não foi hackeado, não é vírus, né? Pode baixar o PDF, que tá tudo bem seguro, tá bom? E esse livro tá em português, né, com a grande colaboração da minha irmã, Emily Silva, né, que traduziu o livro para mim, porque em primeira versão, né, eu escrevi esse livro em inglês, tá? Eu escrevi ele em inglês, e aí a minha irmã fez a tradução para nós em português. Facilita muito o nosso trabalho, nossa escala aí, tá bom? Então fica aí os créditos também para nossa grande, que queremos aqui também no podcast, né? Minha irmã, Emily Silva. E a irmã não é irmã boca pra fora, não, é minha irmã mesmo, tá? Que trabalha também com a gente na área de AppSec, tá bom? Então, um abraço aí pra ela e obrigado pela tradução. Pessoal, então assim, baixa o livro, primeira coisa. Por quê? Porque o livro ele vai ter muito mais detalhes do tudo que eu tô falando aqui pra vocês.
tá? Que obviamente a gente não vai conseguir cobrir tudo especificamente. O livro ele vai te trazer muito mais detalhes. Inclusive no livro tem uns links, a cada parte do livro, onde eu tô fazendo referência aos filmes e tal, eu trago o link da cena do filme, né? Então você vai clicar, vai assistir a cena e tal, tem toda uma imersão diferente desse formato aqui. Então o livro eu diria que é a sua primeira coisa que você tem que fazer. Ai, Cássio, mas eu tenho preguiça de ler o livro, não sei o quê. Então você desliga, sai fora e vai fazer outra coisa da sua vida. Mas ainda assim você quer uma chance? Tá bom. Então você vai lá no cassodeveloper.com.br/AppSec-Ironman. AppSec-Ironman. E aí é em camel case, né? O A, o S maiúsculo, o I, o M maiúsculo, tá? Esse link é o link da apresentação, que também tá em inglês. Em breve vai ter em português, mas ainda tá em inglês. Que é a apresentação que eu criei. Que foi a primeira coisa que eu fiz desse projeto. AppSec Ironman, ou AppSec Homem de Ferro, foi essa apresentação. Então eu criei os slides, criei a apresentação, criei storytelling, a narrativa, para apresentar isso em alguns eventos, em algumas conferências aí. Deu muito certo, tá dando muito certo. E esse conteúdo foi a primeira coisa que eu fiz. E aí deste conteúdo foi que eu escrevi o livro, né? Resolvi colocar mais detalhes, mais informações lá, enfim, abranger tudo que não cabe na palestra. Na verdade, isso aqui vira uma palestra já de 1 hora, 2 horas e um workshop de 4 horas, né? Então é conteúdo, é muita coisa, assim, tem muita coisa mesmo. Por isso que aqui no podcast a gente vai tentar, né, dissolver isso para vocês em 4, 5 episódios, para que vocês possam digerir isso, tá bom? Mas vamos lá, então você vai baixar o livro, tá? E fica à vontade para compartilhar esse livro com quem você quiser. Baixa o PDF, envia no grupo do WhatsApp, manda por e-mail, faz o que quiser, tá? Não tem problema nenhum compartilhar. Agora, você não pode modificar esse conteúdo, né? Ele tem direitos autorais, eu que escrevi, tal. Tá? Ele é gratuito, não precisa pagar nada, mas não vai me modificar, fazer bosta, né? Usa o negócio como deve ser usado. É simples assim, tá? Então é um projeto gratuito, fica à vontade para compartilhar com quem você quiser, mas não modifique o conteúdo. E se você quiser modificar o conteúdo, quiser se inspirar nele, não tem problema. Só botar meu nome lá, fala, ó, fiz isso aqui inspirado no conteúdo desse original que é do Cássio. Ponto final, tá bom? Então não tem problema nenhum. Agora, vamos lá, vamos começar. Primeira coisa dessa apresentação, o primeiro tópico ali, a gente fala de modelagem de ameaças, né? É um tópico aí que eu gosto muito, como vocês sabem, Threat Modeling. Então, esse será o nosso primeiro tema, nossa primeira discussão aqui no DevSecOps Podcast. DevSecOps. Boa, então a vinheta tá funcionando. Então, pessoal, vamos lá. O que eu queria falar sobre modelagem de ameaças, né? Na verdade, antes ainda de entrar no tópico de fato, vamos lembrar do primeiro filme do Homem de Ferro, né? Lá no primeiro filme do Homem de Ferro, ele tem ali, ele foi sequestrado, né? Pra quem não lembra. E vale lembrar, isso aqui não é spoiler nem nada, né? Os filmes já são, né, relativamente antigos e tal, então, enfim. Se você não assistiu, se prepare para spoilers. Se você não gosta, eu garanto que você vai gostar, né? E se você gosta, eu garanto que você vai olhar com outros olhos agora, vai se apaixonar ainda mais pelos personagens, pelos filmes, enfim, e vai reassistir agora com uma outra, né, com uma outra visão, tá bom? Eu sei que vai ferrei com a sua vida, né? Você vai gastar agora 2 fins de semana pra assistir tudo de novo, mas tá bom, faz parte, né? Bom, vamos lá, pessoal, então, sem enrolação. O primeiro filme do Homem de Ferro, ele foi sequestrado. Ele, vale lembrar que o Tony Stark, ele é ele herdou do pai, né? O pai que é o Howard Stark. O pai já tinha uma fábrica de armas, né? Literalmente fez toda a fortuna ali dele fabricando armas. E o Tony Stark herdou tudo isso e continua ali fabricando armas, né? E o Tony Stark meio que inocente e tal, não sabe, né? Que as armas dele estão sendo enviadas, né? Pro black market, vamos dizer assim, né? Enfim, ele vai fazer uma apresentação lá no Oriente Médio de uns novos mísseis, que é os novos mísseis que têm uma propulsão, né? Diferente, uma forma de voar diferente, vamos dizer assim. Que inclusive vai ser usado na armadura dele. E os terroristas, né, que estão lá naquela região onde ele vai apresentar, sequestram ele porque querem que ele fabrique, né, e obviamente ilegalmente, né, mas querem que ele fabrique aqueles mísseis ali para ele, que são os mísseis de última tecnologia e tal, para que aqueles terroristas tenham uma vantagem. E ele se recusa, obviamente, mas ele é sequestrado com este fim, né? E aí, sequestrado dentro de uma caverna, ele não consegue ser encontrado. Ele não consegue ser encontrado, na verdade não, né? Ninguém consegue encontrá-lo, né? O governo americano, junto com o Coronel Rhodes, que eventualmente vai virar o Patriota de Ferro, estão lá procurando ele, mas ele tá, obviamente, dentro de uma caverna irrastreável, não vão conseguir encontrá-lo. Ele, na caverna, pensa, poxa, cara, na verdade ele tem um companheiro lá, né, que já tá sequestrado também, que é um tradutor, inclusive, dos idiomas que eles falam lá e tal. Esqueci o nome do personagem agora. Jensen, né? Acho que é o Jensen. Que ajuda lá o Tony Stark, coloca, né, aquele imã, né, no peito dele, literalmente para os estilhaços da granada que explodiu perto dele vão para o coração dele, enfim. Então, aquilo ali mantém ele vivo. E é o cara que salva a vida dele praticamente e dá uns conselhos ali para ele. Enfim, esse é o... Vamos contextuar aqui. E aí, nessa caverna, ele já faz o primeiro trabalho de modelagem de ameaça. Por quê? Porque quando ele tá lá na caverna, ele
obviamente o filme não mostra isso, mas deixa muito claro. Ele faz o seguinte, ele fala, pensa, eu preciso sair daqui. Né, já tô aqui há uma semana, sei lá, não deixa muito claro quanto tempo ele tá ali, mas já vai lá, alguns dias, né? Já tô aqui, o próprio colega dele lá da cela com ele fala, cara, eles vão construir, a gente vai construir o míssil pra eles e eles vão nos matar, né? E o Tony Stark fala, bom, então temos que fugir daqui, né? Não vai ter jeito, não vão achar a gente tem que fugir daqui. Então tem um trabalho de modelagem de ameaça. Obviamente ele não tem muita opção, né? Ele tem que fugir ou ele vai morrer, né? Mas ele tem um trabalho de ameaça, modelagem de ameaça no sentido de, é possível fugir daqui? O que eu tenho aqui? Bom, querem que eu construa um míssil, então eu tenho uma certa tecnologia. Né? Eu tenho aqui os próprios mísseis que me deram para desmontar e montar na escala que precisam lá. Ele tem ali umas certas coisas, né? O pessoal até fala que ele tem uma caixa de sucatas ali na caverna. Ele pede lá para os caras, né? Equipamento de solda, precisão, ferramenta disso, daquilo e outro. Então ele tem ali uma série de equipamentos, mas obviamente limitado. Ele não tem um laboratório, não tem, né? Tudo aquilo à disposição. Ele tem ali uma caverna, o talento dele, obviamente, todo o conhecimento, ele é um gênio, e ponto, né? Então ele faz uma modelagem de ameaça. Qual é a modelagem de ameaça que ele faz? Bom, com o que eu tenho aqui, é possível construir algo, uma arma, uma armadura, o que quer que seja, que vai me permitir fugir daqui? Fugir significa sair da caverna, obviamente ir o mais longe possível, eventualmente não morrer, porque eu quero fugir e também ficar vivo, e pode ser que eu precise atacar. Né? Não vão simplesmente deixar eu passar pela porta e ir embora, né? Eu vou precisar atacar porque vão atirar em mim, né? Então eu preciso me defender. Então ele tem ali alguns objetivos, né? Fugir, atacar eventualmente, não morrer. E olha que interessante. Ele precisa pensar quais são as ameaças que estão aqui. As ameaças são simples. Homens armados. Então, com o que eu tenho aqui, eu consigo lidar com esses homens armados? E ele pensa, bom, sim, consigo. Porque senão, gente, olha como é importante isso aqui. Se ele pensa, bom, não, né, o que eu construí aqui não vai ser suficiente para eu fugir. Então não vale a pena a construção. Porque eu só vou gastar tempo e energia e vou morrer do mesmo jeito. Agora, é viável o meu projeto? Ele é viável a ponto de, eu vou conseguir conter as minhas ameaças, estar protegido e fugir no final? Sim, as chances são boas. Ele ainda toma um tiro de raspão, né? Para quem não lembra, na hora que ele sai da caverna ali, ele toma um tiro de raspão na perna, né? Passa ali, ele até ajoelha, né? Com a armadura dele, enfim, mas ele eventualmente consegue fugir. Então, perfeito, ele fez um trabalho de modelagem de ameaça. E aí eu já gosto de falar pra gente que é o seguinte, a modelagem de ameaça, gente, ela não é nada demais. Ela é uma metodologia, um framework, um jeito de fazer as coisas. Um jeito de fazer algo em específico, nesse contexto, modelagem de ameaça. Eu sempre gosto de falar que, assim, é um jeito de você identificar possíveis situações de ataques a um sistema ou parte dele. Por que possíveis situações de ataque? Porque não é real ainda. O próprio Homem de Ferro, ele tá na caverna, ele pensa, eu vou construir uma armadura, que vai ser a prova de balas, porque vão tentar atirar em mim, eu vou precisar voar pra sair o mais longe possível, eu vou ter um lança-chamas pra poder atacar, blá, 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 beleza. Mas tudo isso tá acontecendo? Não, ele tá planejando, ele tá pensando em possíveis situações, vão atirar em mim, vão tentar, né, me parar, eu preciso que isso seja, né, a prova de bala. Então veja, eu tenho uma ameaça, qual é a ameaça? Vão me dar um tiro. Como que eu me protejo? Eu preciso ter um colete à prova de balas, preciso ter uma armadura, algo que seja capaz de parar um tiro. É simples assim. Então é essa possibilidade de uma situação, nesse caso, né, a possibilidade de tomar tiro, né, e eu preciso me proteger disso. Então, isso é uma modelagem de ameaça. De fato, você pensar em possíveis situações de ataque, né, a um sistema ou parte dele. E eu sempre gosto de dizer o seguinte, a modelagem de ameaças ela é a arte de encontrar problemas mesmo antes do software existir. Por quê? Porque eu não preciso de um software para fazer modelagem de ameaças num software. Eu preciso dos requisitos funcionais. Para você que não sabe. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Para você que não sabe, o requisito funcional, ele é a modelagem não, né? Ele é a matéria-prima do software. Né? Assim como um móvel é feito de madeira, assim como o carro é feito do ferro, do metal, do alumínio, você tem uma matéria-prima ali, né? Então, vamos pegar o exemplo de um guarda-roupa, né? Um guarda-roupa de madeira. Então, vem lá a madeira da floresta, ela é tratada, né? Ela vai passar por um processo ali de corte, de limpeza, de lixamento, sei lá o quê, e vai virar uma peça, que essa peça eventualmente depois vai virar o guarda-roupa, né? Eu não tiro simplesmente a árvore da floresta e transformo no guarda-roupa imediatamente. Eu preciso que essa madeira seja trabalhada. A matéria-prima crua, bruta, ela não está pronta, né? Eu preciso de um preparo, né? Ainda que ela tenha essa matéria-prima já de uma certa qualidade. Até pensar em como plantar essa árvore, qual a melhor espécie da madeira, aquela coisa toda, né? Então, você entendeu
a analogia aqui. O fato é, a matéria-prima do software, que é o requisito funcional, ele precisa ser melhor trabalhado. Ou seja, eu não pego um requisito funcional e falo, olha, eu preciso de uma tela de login. Não. Eu falo, olha, eu preciso de uma tela de login, o usuário e a senha são dados sensíveis, então precisam estar criptografados, eu preciso de um CAPTCHA para evitar um brute force, eu preciso validar esses inputs para evitar injections e coisas do tipo, eu preciso de um log a cada tentativa de login, um log de auditoria para ver quem está logando, quem não está logando, né? Essa tentativa de login foi com sucesso e com erro, eu preciso que esses logs sejam alertados ali eventualmente, caso tenham muitos logs de insucesso sequenciais, enfim. Então eu estou melhorando a minha matéria-prima, que é o meu requisito funcional, para melhorar, obviamente, o meu produto final. Então, se essa matéria-prima está bem melhorada, a matéria-prima bruta, né? Eu vou trabalhando, melhorando ela, a tendência é que o meu produto final tenha uma melhor qualidade. Então, nesse contexto aqui, a arte de encontrar problemas antes do software existir porque eu não preciso de código para fazer modelagem de ameaça, eu preciso do requisito funcional, eu só preciso da matéria-prima. Porque a matéria-prima é nela que eu vou falar, olha, tá, você precisa de uma tela de login, mas eu posso fazer um injection, eu posso fazer um brute force, percebe? Ah, você tem um cadastro, então eu posso manipular os dados, eu posso fazer um tampering, percebe? Então, eu só preciso do requisito funcional para fazer essa modelagem de ameaça, tá bom? E aí, repetindo um pouco do que eu falei, né? O Homem de Ferro já tinha ali alguns objetivos, né, para fugir da caverna, escapar, ir o mais longe possível, obviamente não adiantava só sair da caverna, não morrer e eventualmente atacar. E aí, ele fez, né? Fez a armadura, o Mark I, fez a primeira armadura, fugiu da caverna, matou ali alguns terroristas, né? Tomou tiro, teve ali, enroscou o braço dele uma hora, né? Se a gente lembrar daquela cena, enrosca o braço dele uma hora ali, ele consegue sair, o cara vem inclusive dar um tiro a queima-roupa nele e a bala ricocheteia, não sei como fala essa palavra, e mata o próprio cara, enfim. Então, acontece ali algumas coisas, ele dá, né? Tem um lança-chamas que ele vai queimar tudo, explode os caras, enfim, consegue voar e sair. Quando ele voa, inclusive, que ele cai, a armadura se despedaça, né? Era a única chance que ele tinha, né? Beleza, deu tudo certo. E qual que é a importância aqui? Ele fez o melhor que ele podia com o material que ele tinha. Quer dizer que essa armadura seria suficiente para lutar com o Thanos, eventualmente, no futuro? Não. De jeito nenhum. Né? Ela seria suficiente para lutar depois com o próprio Capitão América, né, no Guerra Civil, quando eles têm um desentendimento? Não. Vingadores 1, né, quando ele tem uma certa briguinha ali com o Thor, né? O Thor dá um relâmpago nele. Se fosse com essa armadura aqui, ele morria. Ele eletrocutado, né? Explodia. Simples assim. Então, não. Essa armadura não é a melhor armadura do mundo. Ela não é suficiente para qualquer ameaça que viria futuramente. Mas para aquele momento, ela era suficiente. Na conta, ele toma um tiro de raspão, enrosca a armadura, mas ele consegue voar, escapa da caverna. O objetivo foi cumprido com sucesso. E eventualmente ele vai ser resgatado. Então, gente, assim, desenvolvimento de software, como é que a gente faz hoje? Está sendo pensado em algum possível ameaça? Está sendo de fato pensado em segurança? Ou você está pensando em fazer refactoring, melhor código performático, usar a melhor biblioteca possível? Para quê? Só porque você quer? Uma decisão de ego? Por uma decisão de negócio que não foi? Eu tenho certeza que o CEO da empresa não falou, não, olha só, preciso que você agora, esse código precisa estar aplicando os princípios de Solid, né, de arquitetura de software. Não, esse código agora ele você precisa refatorar o código. Não, ele tá funcionando a funcionalidade que eu preciso? Tá, então, ponto. É isso que o business pede, né? Então, muitas vezes a gente negligencia a segurança por opção, né, ou por falta de conhecimento, né? Pode ser também. Mas vamos lá, voltando ao tópico. Então, a modelagem de ameaças, eu sempre gosto de falar o seguinte também, gente. Eu vou aplicá-la onde há um risco significante de segurança. Eu não preciso aplicar a modelagem de ameaças a tudo. Porque senão eu viro um software, né, que eu nunca mais paro de desenvolver ele. Na verdade, eu nunca mais finalizo, né? Porque eu vou parar a fazer modelagem de ameaças em cada requisito, vira um negócio absurdo. Porque a modelagem de ameaças é um trabalho empírico, é um trabalho manual. Eu preciso dedicar um tempo naquilo, né? Não tem ferramenta que eu aperto o botão e ela faz para mim, né? Então eu vou precisar dedicar um tempo nisso. O que quer dizer que a modelagem de ameaças toma tempo. E isso acaba atrapalhando um pouco a própria aplicação da modelagem de ameaças. Por isso que eu gosto de dizer o seguinte: não faz modelagem de ameaça no seu sistema inteiro. Faz modelagem de ameaça onde há um risco significante de segurança. O Homem de Ferro nos mostrou isso já. Ele fez uma armadura que protege a vida dele e permite que ele escape e ataque eventualmente. Ele conseguiria voar por 1 hora, atingir velocidade supersônica? Não. A armadura era bonita? Não. Tinha cores, tal? Não. Tinha tecnologia, inteligência artificial? Não, tinha nada disso. Era uma armadura à prova de balas que permitia ele voar por 15 minutos. 15 minutos não, acho que ele voa por
alguns minutos, ela funciona por 15 minutos no total. Inclusive ele fala isso, né? Preciso de algo que funcione por 15 minutos no total. 15 ou 20 minutos, enfim. Então, essa é a ideia de modelagem de ameaça. O quão eu preciso proteger esse software, o quanto eu preciso proteger esse software das ameaças reais, ameaças que podem me trazer impacto. Porque ameaça, gente, vocês vão ter infinitas ameaças. A gente pode ficar fazendo modelagem de ameaça o resto da nossa vida numa API única com endpoint só. Você vai achar diversos problemas. Mas quais deles vão nos trazer impacto real, né? De, olha, cara, isso aqui acaba com a empresa, isso aqui fecha o negócio, isso aqui vaza dados sensíveis. Do que, olha, isso aqui é um cross-site scripting que não leva nada a lugar nenhum, não tem impacto nenhum. Então não vamos me preocupar. Ainda que tenha uma vulnerabilidade lá, não vamos me preocupar. É igual falar pra você, olha, gente, é o seguinte, uma vez por ano você vai pegar gripe. Beleza. Você vai viver numa bolha? Não. Você vai pegar gripe, você vai tomar aspirina e vai ficar tudo bem. Você sabe que o impacto, né, um dia de cama, que seja, ou um dia mais, né, febre e tal, acabou, segue a vida. Você vai pegar gripe o resto da sua vida até morrer. É muito provável. Agora, quando você é criança, quando você é melhor idade, né, que o pessoal fala idoso e tal, tende a ter um risco um pouco maior. Aí a gente se protege um pouco mais. Um pouco mais, porque a gripe ela já é natural. Agora, se eu voltar alguns anos atrás aí e falar, olha, você vai pegar Covid. Opa, pera, não. Né? Vamos ficar em casa, o hospital tá lotado, tal. Então, eu preciso me proteger. Ficar em casa, tô usando uma boa dose aí do que foi falado, né? Não que eu concorde ou não concorde, tanto faz a minha opinião, na verdade. Só dizendo alguns exemplos aqui. Então, cara, vamos pegar ebola. Não, então pera, né? Não vou sair na rua, não vou encostar nisso aqui porque eu vou pegar ebola. Enfim, vocês entenderam. Então você vai ter um momento onde você precisa se preocupar de fato com segurança, uma profundidade maior. E você vai ter momentos que não faz sentido. Simples assim. Cara, a gente tá fazendo uma API aqui interna que chama o serviço A para pegar a informação e mandar no serviço B. E é uma informação não sensível, não tem dados relevantes, não tem dado de pagamento, é um dado transacional. Precisa ter autenticação, criptografia, WAF? Não. Talvez uma autenticação ali para garantir que o serviço está chamando o outro, ponto. Para evitar um problema interno, eventualmente. Mas assim, percebe que é diferente de eu falar, olha, cara, eu tenho uma tela de login do meu sistema principal. Né? Olha, eu tenho um banco aqui, né? Porra, nem se compara, né? E eu sempre gosto de falar o seguinte, fazer modelagem de ameaças, para você não passar a vida fazendo, faz no nível mais granular possível. O mais granular possível, que na minha visão você não precisa quebrar em nível de método, componente, mas pega um requisito funcional. Eu tenho lá um CRUD. Create, nem lembro o CRUD agora em inglês. Create, Retrieve, Update, Delete, né? Beleza. Então tem um CRUD. Num CRUD eu tenho 4 requisitos funcionais, né? Criar dados, buscar dados, atualizar esses dados e deletar esses dados. Então, nesses 4, o que é mais crítico para mim? Vamos lá, né? Estou falando de dados sensíveis, então os 4 são sensíveis. Agora, não é dado sensível. Então, entre eu ler as informações até criar informação nova, nem se compara a apagar os dados. Percebe? Ou atualizar os dados, né? Integridade, confidencialidade. Então, esses 2 pilares de segurança talvez sejam ainda mais, né, importantes, eu diria, do que a própria disponibilidade. Tô jogando aqui, tá, gente? Então, numa classificação, o deletar dados talvez seja mais importante do que o criar os dados. E ainda mais importante do que o buscar os dados. Não tão, né, consequencial como o atualizar os dados. Então, vocês entenderam. É como se eu falasse assim, olha, gente, vamos lá. Eu tenho aplicações externas que estão olhando para a internet, o meu usuário precisa se autenticar, tem informação sensível aqui. E eu tenho aplicações de back-office que são transacionais, que são, né, só acessadas via VPN, estão atrás de um firewall. Então, eu tenho uma exposição menor. Então, a tendência de eu ter uma superfície de ataque é menor, tá, do que o que está exposto para a internet, só para vocês entenderem. Ou seja, vai fazer modelagem de ameaças, pega cada requisito funcional, classifica ele no nível ali de criticidade para o seu business, né, o que pode trazer impacto real, e aí é esses caras que você vai aplicar modelagem de ameaça, beleza? No Homem de Ferro, o Homem de Ferro Tony Stark, numa conversa com o Bruce Banner, que é o Hulk, eles falam desta conversa, né, mas não tem tanto detalhe, mas eles falam dessa conversa. Olha, o Tony Stark junto com o Hulk criaram, né, a Verônica, ou a Hulkbuster, né, que é aquela armadura gigante, né, linda, maravilhosa, para conter o Hulk. Até então, essa cena, inclusive, é em Vingadores 2, Era de Ultron,
onde o Hulk, nada para o Hulk até então, era uma ameaça, né? A maior ameaça que temos, vamos dizer assim. E aí, o Tony, junto com o Bruce Banner, criam a Verônica. Basicamente, o Hulk falando, olha, o Hulk é super forte, ele faz isso, ele faz aquilo, tal. E aí o Tony Stark vai lá e cria algo capaz de pará-lo. Cara, é exatamente a mesma coisa que ele fez na caverna. Na caverna eu tenho terroristas com armas, eu preciso criar algo suficiente pra isso. Agora eu tenho o Hulk, eu preciso criar algo suficiente pra isso. É simples assim. É a modelagem de ameaça. É como se você ligasse pro seu hacker e falasse assim, hacker, como é que você vai me atacar hoje? Olha, senhor Cássio, eu vou atacá-lo usando um brute force primeiro ali na sua tela de autenticação. Eventualmente vai passar por uma senha fraca, porque você não tem uma política de senhas. Assim que eu conseguir o acesso, eu vou conseguir um acesso não administrativo. Então eu vou tentar fazer um roubo de sessão ou tokens para escalar o privilégio e conseguir uma conta com um pouco mais de privilégios. E aí, uma vez de uma conta administrativa, eu vou tentar deletar dados, causar uma disponibilidade. Ponto. É isso que o hacker falou que vai fazer. Então você desliga a ligação, obrigado, seu hacker, muito obrigado. Aí você volta para casa agora e fala, legal, então o hacker primeiro vai fazer um brute force. Então vamos botar um CAPTCHA aqui nessa tela de login, vamos colocar uma política de senha para não ter senha fraca, vamos atualizar todas as senhas fracas, vamos ativar um MFA. Então, ou seja, qualquer login agora vai pedir um Multi-Factor Authentication. Isso aqui já barrou a entrada dele. Né? Mas beleza, ele falou que ia depois ganhar acesso e tentar fazer escalação de privilégio para tentar apagar dados causando disponibilidade. Então, cada função crítica agora no sistema, especialmente as de apagar informações, a gente vai pedir uma confirmação, um token, né? Um segundo fator ali para garantir que o usuário quer mesmo apagar aqueles dados. Vamos fazer uma política aqui de sessão e cookies, né? Cada vez que o cara fizer um logout, a gente mata a sessão, limpa os cookies para evitar que ele consiga um account takeover via session hijacking, enfim. Né? Então, basicamente, você criou ali as medidas de proteção, as mitigações de acordo com o que o hacker falou como que ele vai te atacar. E aí amanhã o hacker vem te atacar, putz, não consegui. Realmente você colocou as proteções que eu falei, exatamente como eu falei que ia te atacar. Então, esse trabalho do Tony Stark junto com o Bruce Banner é exatamente isso. Eles sentaram e criaram algo capaz de deter o Hulk. O próprio Hulk falando. E aí, eu vou deixar para os senhores refletir agora, né? Refletirem. Essa cena é fantástica e quase ele perde. É quase que assim, o Hulk falou o que ele ia fazer e você criou as proteções e não fez direito. Na verdade não é, na verdade o Hulk é muito foda, né? Muito forte. Enfim, ele quase não, inclusive quem tá vendo pelo YouTube, tem um Hulk aqui, ó, né? Fazendo um carinho, um elogio aqui pra vocês. Então, essa cena fantástica, que quase o Tony Stark perde, né? Eventualmente ele vai ganhar essa cena, essa luta, e parar o Hulk ali que tava destruindo praticamente a cidade inteira, né? Mas dá tudo certo no final. Então, assim, como que é o software dos senhores? O nosso software hoje tá protegido, né? Quando ele tiver um brute force, um injection, um RCE, um componente desatualizado aí como o React ou Next.js, por exemplo, Log4j, enfim. Como é que a aplicação vai se comportar? A gente sequer pensou em modelagem de ameaça? Sequer a gente pensou em possibilidade de algo acontecer errado? Ou não? A gente só está fazendo entrega, gera valor, agile. Para vocês pensarem, beleza? Quero que vocês pensem muito nisso, inclusive. DevSecOps. Uma forma interessante de a gente fazer modelagem de ameaças é sempre falar com o nosso time de resposta a incidentes. Por quê? A ideia de você pegar o requisito funcional, que é a matéria-prima do software, melhorá-lo para que o seu produto final seja um produto com mais qualidade, nesse contexto nosso mais seguro, é simplesmente você enriquecer a sua matéria-prima, né? Deixá-la melhor. Se a ideia de pensar em possibilidades de algo ruim acontecer, né? As ameaças, possa ser difícil, os frameworks de modelagem de ameaça vão nos ajudar com isso, falar com o time de resposta a incidentes, falar com o time de segurança, falar, cara, o que já está acontecendo na nossa empresa? Fala aí os ataques que a gente já sofre, fala aí, mostra aí pra gente, explica pra gente, faz uma palestra. Cara, garanto que na sua empresa já acontece ataque todo santo dia. Então, conversar com essa galera é falar assim, me fala aí quais são os ataques que a gente já sofre, porque a gente vai criar software agora, tudo novo que a gente já fizer, já vai ter essas proteções contra esses ataques, porque a gente já sabe que são coisas que a gente sofre. Não precisa ser no nível técnico. Olha, SQL Injection. A gente recebe SQL Injection todo dia. Cara, todo mundo recebe um payload de SQL Injection na vida a cada segundo, né? Praticamente tem hacker fazendo isso o tempo todo, né? Agora, não, cara, na minha empresa, uma empresa do ramo de turismo, a gente tem muita fraude. Então, olha só que interessante os payloads que a gente recebe. Olha só interessante o comportamento da nossa aplicação com relação a esse usuário. Então, é um ataque mais específico.
Então, neste contexto, a ideia é que você então se eu trabalho em empresa de turismo, eu tenho que me preocupar com fraude. Se eu trabalho em empresa financeira, eu tenho que me preocupar com fraude, roubo de dados. Se eu trabalho em empresa do governo, eu tenho que me preocupar com hacktivismo, né? E outras coisas. Então, enfim, falar com o time de resposta a incidentes alimenta a tua modelagem de ameaças. Vai alimentar o teu campo, eu diria, de não mais ameaças, mas de fato ataques reais. Beleza? E aí você tende a ter, o que a gente sempre chama de segurança 100%, o que não existe, né? Mas por que 100%? Porque assim, quando você está fazendo modelagem de ameaça, está pensando em possibilidades de algo acontecer, que podem nunca vir a acontecer. Agora, quando você faz uma modelagem de ameaças, que essas ameaças são alimentadas por resposta a incidentes, ou seja, já está acontecendo. É igual eu falar pra você assim, olha, gente, vamos lá. Conheci alguém na internet, no Tinder, na puta que pariu, vou marcar um encontro. E eu moro em São Paulo, né? Então eu sei que é uma cidade perigosa, né? Ou não tão segura. Eu sei que eu não vou marcar um encontro à noite, eu vou num lugar público, eu vou num restaurante público, eu vou num bairro X, neutro, né? Não vou num bairro mais perigoso, etc, etc. Então você tem uma modelagem de ameaça, porque você quer conhecer o amor da sua vida e não quer perder o teu rim, né? O teu fígado. Então, você faz uma modelagem de ameaça. Simples assim, porque você quer evitar alguns impactos. Impossibilidades de coisas que podem nunca vir a acontecer. A pessoa, na verdade, é uma pessoa de bem, você foi num bairro que era inseguro, mas nada aconteceu, você foi à noite e tá tudo bem, você foi num lugar público e ok. Percebe? As possibilidades talvez vai acontecer. Se nunca acontecer, ótimo. Mas se acontecerem, você estava protegido ou precavido. Esse é o ponto aqui, tá bom? Então você cria ali o teu encontro à prova de balas. Da mesma forma, você tá falando que o seu time de resposta a incidentes já são ataques reais. Então, quando você cria modelagem de ameaça com software novo, baseado em ataques reais que você já sofre em outras aplicações, a tendência é que essas aplicações já estejam à prova de balas, né? Pelo menos contra essas balas específicas. Bom, você entendeu. E aí, eu gosto sempre de trazer à tona aquele caso do Homem de Ferro 3, né? Onde o Tony Stark, ele é atacado lá pelo Mandarim, né? Destrói a casa dele. Ele tá com uma armadura protótipo, vale lembrar isso, né? Ou seja, tá sem ali a capacidade de ataque, enfim, mas ele tem ali algumas coisas. E ele vai, de forma errônea, né? Ele voa pro Tennessee, onde é inverno. Quando ele chega lá, a armadura dele acaba a energia, ele tem que abrir a armadura e sair da armadura. Só que tá nevando, né? Menos 10, 20 graus, sei lá o quê. E ele, puxa, acabou a energia, ele tem que sair da armadura, abre a armadura e sai. E ele vai arrastar a armadura, eventualmente vai achar lá uma cabana, se aquecer, enfim. Mas foi um problema. Por quê? Se acaba a energia da minha armadura, eu preciso sair, e tá frio, ferrou. Se acontecer qualquer outra coisa e tá frio, ferrou. Então a armadura precisa ter um aquecimento ou resfriamento, enfim, né? Precisa ter isso. Além do próprio cuidado ali com a energia, com a bateria, enfim. Né? Então ele teve esse bug, vamos dizer assim, esse problema. No filme sequente, que na verdade é o filme do Homem-Aranha, De Volta pra Casa, agora a roupa do Homem-Aranha é feita pelo Tony Stark, né? Eventualmente o Homem-Aranha tá numa perseguição com os inimigos lá e tal, ele cai num lago, né? O lago tá gelado. O Homem de Ferro, que agora que fez, né, na verdade, a roupa do Homem-Aranha, e ele é um garoto, é um menino, o Homem de Ferro tá rastreando ele o tempo todo. Ele vai lá, manda a armadura dele, resgata o Peter, né, desse lago, e na conversa ali o Peter fala que legal dessa nova roupa que você criou, tem um rastreador, e o Tony Stark fala, tem um rastreador, por isso que eu te achei, e inclusive eu coloquei tudo no sua roupa, inclusive esse aquecedor, porque nessa hora o Peter tá ali, né, tremendo de frio, tal, porque ele tava num lago gelado à noite, e aí o Tony fala, inclusive esse aquecedor, e aí a roupa dele faz um psh, né, ó sonoplastia, né, psh, e aí a cena mostra ali, né, a roupa do Peter aquecendo ele, e ele, né, tem ali uma vantagem, obviamente, com base na experiência do próprio Tony. Ele teve um incidente, ele teve um problema que a armadura dele precisou abrir e sair, tava nevando, tava gelo. Ele vai lá e colocou agora um aquecedor na roupa do Homem-Aranha, né, e provavelmente na roupa dele também, né. Então é esse mindset, né, de melhoria sempre, que é o que eu quero falar agora. Vale sempre lembrar, gente, não adianta. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Você entrar nessa ondinha aí de vamos entregar valor, a gente é agile, é funcionalidade nova toda semana, não, porque o meu SaaS, agora a onda é SaaS, building public, vai tudo pra bosta vocês, vai tudo pra bosta. Porque a ideia é muito legal, mas só fazer e entregar, você tá entregando merda. É isso que você tá entregando, não tá entregando software. Pode estar usando, pode estar funcionando, o objetivo é atingido. Mas eu tenho certeza que você não pensou em segurança, o mínimo de segurança. Por quê? Se eventualmente você tiver um ataque, e eu espero que você não tenha,
pausa para espirrar, espero que você não tenha, mas eventualmente você vai ter, você não só não entregou o valor pro seu cliente, você tirou dele. E pior, esse ataque não aconteceria se não fosse o seu software. Você virou o meio para aquele ataque. Então você tem uma certa corresponsabilidade. Eu vou dizer mais. Se você fez isso de propósito, você é cúmplice desse ataque, que provavelmente é um cybercriminoso. Se você fez por falta de conhecimento, né? Puta, não tinha ignorância, o que quer que seja, que ok, tá? Ninguém tá julgando ninguém, é ok. Ok, vamos lá e resolve agora. Mas ainda assim você tem uma responsabilidade nisso. É simples assim, tá? A pizzaria, ela faz a pizza, põe no forno, tempera e dá pro motoboy que vai entregar na casa de alguém. A responsabilidade da entrega ainda é da pizzaria. Ah, mas eu uso o serviço terceiro. Ah, mas o motoboy eu não consigo controlar. Sinto muito. É a mesma coisa. Agora, troca o cenário. Você vai no restaurante, o chefe fez o prato, o melhor prato do planeta, com o melhor ingrediente do mundo. Entregou na mão do garçom. O garçom com sei lá, tudo com a mão toda suja. Entrega o prato pra você e o prato chega todo sujo. De quem é a culpa? É do chefe. Não é do garçom. O garçom, obviamente, ele foi o responsável pelo problema. Mas o restaurante responde por aquilo. Então a culpa é do chefe de cozinha. A responsabilidade do prato sair da cozinha até a mesa do cliente é do chefe de cozinha. O dono do restaurante, né? Mas vamos lá. Então, o teu software teve um ataque, vazou os dados do seu usuário, não adianta botar a culpa na Cloudflare, não adianta botar a culpa na puta que pariu. A culpa é sua, meu jovem. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Cada versão do seu software, a 1.1, tem que ser melhor que a 1.0. Eu não tô dizendo melhor que agora dá mortal pra trás, tem uma cor nova, funcionalidade nova, entrega valor, olha, nova feature, nova feature, nova feature. Tá mais seguro? É só isso que eu tenho que perguntar pra você. Só isso. Você tá mais seguro? Ah, mas eu preciso preocupar. Preciso preocupar sim. Porque se não se preocupar com segurança, meu jovem, se não se preocupar com segurança, você vai eventualmente ter um incidente. Que pode custar muito caro pra você. E pros seus usuários, tá? Então pensar como Tony Stark, né? Não só resolver bug, mas melhorar a segurança. É nossa responsabilidade enquanto desenvolvedores. É nossa responsabilidade enquanto empresa que desenvolve software. É nossa responsabilidade. Ponto. O garçom, o chefe de cozinha, a recepcionista, o dono do restaurante, todos são responsáveis pela comida. Todos. Se o chefe de cozinha, ele tem os ingredientes para preparar. Se o ingrediente, ele falou, compra o ingrediente tal de tal lugar. Se o dono do restaurante foi lá e comprou do outro lugar e a qualidade veio baixa, todos pagam por aquilo. No fim do dia, o cliente vai comer a comida, né? Percebe que o usuário vai sofrer o impacto. Consequentemente, vai manchar o nome do restaurante. Consequentemente, pode causar um dano, né? Se for uma alergia, alguma coisa naquele cliente, pode eventualmente matá-lo. Então, o teu software, você tem responsabilidade nisso. A segurança é responsabilidade sua. Não adianta fugir disso. Você pode discutir filosoficamente. Ah, não, mas o chefe de cozinha pediu, aí fez, aí não é culpa dele. Não, gente. Vocês estão muito, assim, do apartamentinho de vocês aí do Leblon, não dá pra ver essas coisas, né? Mas vocês estão muito mal informados por jornalzinho e televisão. A gente perdeu o senso de responsabilidade. Cara, todo mundo envolvido no ciclo de desenvolvimento de um software é responsável por aquele software. Ah, mas eu trabalho, sei lá, vou dar um exemplo aqui, tá? Mas eu trabalho no Itaú, por exemplo. E aí teve um problema no ataque lá no Itaú. A culpa não é minha. A culpa é sua. É sua, do CEO, do CTO, de todo mundo. Por quê? Porque é o Itaú. Ponto. Você trabalha lá? Trabalha. Ah, eu não tô naquele projeto. Gente. Não me vem com essa. Aprende a ocupar o teu lugar no espaço. É responsabilidade sua. Teve um incidente de segurança na empresa que você trabalha, no software que você trabalha? É responsabilidade sua. Ponto final. Tá bom? Então, a gente vai melhorar a segurança. E vale lembrar o seguinte, não dá para fazer segurança direito, né, AppSec, enfim, sem ter um software development lifecycle correto, né, sem ter um ciclo de desenvolvimento de software decente. Por quê? Porque o time A faz de um jeito, o time B faz de outro jeito, fica difícil. Né? Então é importante que, ainda que cada time faça de um jeito, mas de um jeito estruturado, num processo estruturado, é possível a gente incluir segurança nesse processo, nessa estratégia, tá? Então a ideia é que cada release sua, cada versão nova sua, seja uma nova Mark, né? Um Mark 1, Mark 2, Mark 3, cada nova armadura do Homem de Ferro, né? Para que você possa evoluir. A segurança do seu software, tá?
E vale lembrar que é o seguinte, a armadura do Homem de Ferro, ela é feita principalmente para protegê-lo. Ele não pensou, vou fazer uma arma pra sair atacando por aí. Não foi essa a primeira intenção, né? A primeira intenção foi, eu preciso de algo que me proteja dos tiros dos terroristas e que eu possa voar daqui. Eventualmente eu vou precisar atacar. Percebe? Então o teu software não pode perder essa essência. Não, eu preciso criar um software agora à prova de hackers. Não. O teu software precisa fazer o que o teu software tem que fazer. É um software de venda, de pagamento, é de entregar pedido, é de pedir carro. Não importa. Mas ele tem que fazer tudo isso de forma segura. Então não adianta inverter a jogada. O Homem de Ferro não falou, vou criar uma bazuca aqui, sair matando todo mundo e tô feliz. Não. Ele falou, eu vou criar algo que vai me ajudar a sair dessa caverna e voar. Ficou um monte de terrorista vivo lá. Inclusive, depois ele volta e mata os caras, porque aí ele melhorou a armadura e tal. Mas, veja, eu preciso fugir daqui. Esse é o meu objetivo. Então, não perca essa essência no seu software. Qual é o objetivo do seu software? É vender, é registrar clientes, é gerar relatório, é fazer A, B, C. Continue com isso. Mas agora você vai fazer isso de forma segura. Esse é o ponto. Não perca essa essência, tá? Lembra que no Homem de Ferro 1, final do filme, né, ele tá lutando com o vilão. Na verdade, começo do filme, a armadura 2 dele, que é a prateada, né, quando ele volta pra casa, ele foi resgatado, ele faz aquela armadura toda prateada, agora já com toda a tecnologia, todo o laboratório que ele tem, já com a inteligência artificial, que é o Jarvis, enfim. Primeira coisa que ele faz é voa pra fora da estratosfera pra ver até onde ele consegue voar, né. Quando ele sai da estratosfera, né, enfim, está na estratosfera, não sei exatamente como falar isso, ele congela. A armadura congela, ela desliga, ele perde a capacidade de voo, começa a cair, queda livre, né? Aí tem um trabalho manual que ele faz, abre uns flaps ali, descongela, a armadura reinicia, ele continua, toma o controle de volta. Perfeito, esse foi o bug, esse foi o cenário. Final do filme, ele já tá na versão 3 agora, e o vilão roubou a armadura dele, roubou a ideia e tal, roubou a primeira versão. Quando ele tá quase sem energia, inclusive o vilão perseguindo ele começa a voar, bem alto, o vilão perseguindo ele, porque ele sabe que ele agora melhorou, o material da armadura dele não vai congelar mais, e o vilão toca a versão ruim ainda, toca a versão bugada. E o vilão, que é o Monge de Ferro, né, pega o pé dele e fala, Tony, a sua armadura Você teve uma grande ideia, na verdade, mas a minha armadura é mais avançada que a sua. Aí o Tony, mas como é que você resolveu o problema do gelo? E nessa hora o cara já tá congelando, né? Praticamente, e aí desliga a armadura também, vai perder ali, ele tem uma vantagem, consegue escapar do cara e tal. Então, olha que legal, ele teve um bug, resolveu o bug. Teve um incidente, uma vulnerabilidade, resolveu aquela vulnerabilidade. Por quê? Porque depois pode custar a vida dele. Depois pode custar caro. Então a gente resolve os problemas que a gente acha. Olha a mentalidade do Tony. Assim, não tem como fugir disso, né? Se a gente lembrar também, lá no Homem de Ferro 2, quando ele tá lutando com o Whiplash, né? Aquele cara com os chicotes de energia, ele ganha a luta ali e tal, mas o Whiplash agora consegue atingi-lo com o chicote de energia, que ele copiou basicamente ali o reator do Tony Stark, e a armadura dele toma muito dano, ela fica bem desgastada, né? Além, obviamente, do cara ter encostado nele com tanta energia. Já no Vingadores, que é o filme na ordem cronológica, né? No Vingadores 1, quando ele tem uma briga com o Thor ali, né? O Thor dá-lhe o raio ali, o trovão, a armadura dele não toma tanto dano quanto antes. A material da armadura é melhor agora. Mas ele ainda toma dano, né? Ela fica ali meio rachada e tal, mas já é bem melhor. E ele absorve toda a energia do raio agora. Ou seja, eu tive um problema onde conseguiram encostar em mim com muita energia. Por que não me beneficiar disso? Eventualmente eu vou ter um próximo vilão, uma próxima luta, que se alguém encostar em mim, a minha armadura vai tomar muito dano. Não pode ser assim, eu preciso melhorar isso. Então, vou melhorar essa funcionalidade de proteção da armadura. Então, ele melhora o material e agora ele absorve a energia. O que, no Vingadores Ultimato, né? O último filme da saga, né? Que é quando ele, inclusive, se sacrifica pela humanidade. 1 minuto de silêncio. Pronto. Então, ele se sacrifica pela humanidade, né? O Homem de Ferro. Agora ele fala pro Thor. Thor, me atinge, né? A armadura dele agora abre de forma proposital. O Thor chama lá o trovão, né? Taca nele. Ele absorve aquilo tudo em tempo real, aquela energia toda, e vira um laser, né? Vira uma arma, né? Pra atacar o Thanos ali e tal. Então, veja, lá atrás, cara, eu tive um bug, o meu material era falho, a energia encostou em mim, não pude fazer nada, tomei muito dano. Agora eu evoluí, eu tomo menos dano, eu absorvo energia. Agora não, eu absorvo a energia inteira, minha armadura não toma dano nenhum, e eu transformo isso numa arma. Essa mentalidade é fantástica. Porque como é que é o software nosso hoje em dia? Você tem uma vulnerabilidade, você nunca corrige, fica eternamente no backlog, um dia você vai ter um incidente e falar, caramba, não vimos isso antes.
Meu jovem, não vimos isso antes. DevSecOps. Lá no Guerra Civil, né, a briga ali do time Capitão América e time Homem de Ferro, o Homem-Formiga vai entrar na armadura do Homem de Ferro, né? E começa a desligar a armadura e tal. A Friday, inclusive, fala pra ele ali, olha, estamos com sistemas de armas tá offline. Aí ele, o quê? Porque ele não, né? E aí o Homem-Formiga começa a falar na cabeça dele, né? Sua consciência e tal. E ele, Friday. Quando ele chama Friday com uma cara de desespero, é do tipo, cara, eu sei o que eu fiz, eu conheço minha armadura, eu sou um gênio. O que tá acontecendo? Como é que tem algo fora do meu controle? Isso é absolutamente foda. Quando a gente para pra pensar, cara, eu tenho de fato uma ameaça agora. Algo que eu não tinha pensado, algo que sequer eu imaginei que existisse e tá me atacando agora. Tá desligando minha armadura. Aí a Friday toma ali a iniciativa de soltar o sistema de exaustão, como se estivesse pegando fogo, né? Solta ali a água e tal, expulsa o Homem-Formiga, sem saber o que tá acontecendo, e resolve o problema. Mas, foi uma ameaça não pensada. E aí a pergunta é, como é que é o seu software hoje em dia? Você pensou em alguma ameaça? Você pensou naqueles caras na universidade aprendendo segurança da informação, fazendo cross-site script e SQL injection por aí? Seu site vai se proteger deles? Seu site vai se proteger do crime organizado? Seu site vai te proteger de um grupo de hacktivista no nível de país, no nível de nação, de cyberguerra mesmo? Seu site está preparado para quê? Seu sistema está preparado para qual tipo de ataque? Ou nenhum deles, né? O que é pior, né? Então, eventualmente ele vai resolver esse problema lá com a solução de nanotecnologia e tal, mas a ideia é que ameaças existem. Quer você queira ou não, quer você acredite ou não. É tanto que no Homem de Ferro 3, ele começa a ficar paranoico, né? Porque logo depois do Vingadores 1, as ameaças agora não são mais tão reais do ponto de vista físicas humanas. As ameaças agora são alienígenas, né? Abriu lá um portal em Nova York, entrou aliens e vieram nos atacar. Então, o Tony Stark fala, cara, a gente não tá preparado pra isso. A gente tá fudido, pra falar a verdade. Se isso aqui acontecer de novo, a gente tá fudido. No Vingadores 1 foi sorte que deram. Foi muita sorte. Né? Assiste o filme que vocês vão ver que foi pura sorte. Eles não teriam resolvido o problema, né? E aí no Homem de Ferro 3 ele já tá neuróticozinho. Ele cria a Legião de Ferro, né? Basicamente ali várias armaduras, cada uma com uma funcionalidade diferente, cada uma com uma capacidade diferente. Mas ele não consegue escalar isso, né? Ele vê que tem alguns problemas, ele desiste da ideia, né? Mas o Homem de Ferro 3 dá um avanço tecnológico muito alto pra ele. Porque a armadura dele agora ela é independente. Né? A gente vai discutir isso no próximo episódio, mas só pra vocês entenderem até que ponto chega. E a ideia é que, assim, gente, modelagem de ameaça, a gente é sustentado por lições aprendidas. A gente precisa fazer modelagem de ameaça às escuras, né? Pegar um framework e começar a aplicar e tal. Sim e não. Por que não? Porque já tá, como eu falei pra vocês, já tá acontecendo coisa na sua empresa. Basta conversar com o time de segurança. E o Tony Stark nos mostra um pouco disso, né? De lições aprendidas, quando lá no Guerra Civil também, no final, meio do filme, o Visão atinge com raio lá, ele quer atingir o Falcão, né? O Falcão ali desvia, esquiva, atinge o Rhodes, que não tá esperando, né? Atinge o Rhodes perde a capacidade de voo, ele vai cair e ficar paraplégico. E o Tony Stark tá voando com o Rhodes, ele tenta resgatar o Rhodes, mas ele tá com a armadura sem a velocidade supersônica, né? Sem super velocidade, ele não consegue resgatá-lo. Enfim, o cara tá caindo, né? Meter a velocidade supersônica pra baixo também, você não vai conseguir parar, enfim. Ele não consegue ajudar o amigo dele vai ficar paraplégico. No Guerra Civil, aliás, no Guerra Infinita, né? O Vingadores 3 praticamente, a nave invade a Terra lá e tal, pega lá, sequestra o Doutor Estranho e tá indo embora. E ele tá perseguindo a nave começa a ficar mais rápida que ele, e ele fala pra Friday, pede um turbo ali e tal, e aí a armadura dele ganha ali um turbo, né? Ele consegue super velocidade e eventualmente vai chegar até a nave, né? Então a ideia de melhorar sempre, né? De ter sempre ali, eu tive um problema, eu tive uma lição aprendida, eu preciso melhorar, preciso evoluir, né? Tá constantemente com o Tony Stark. E com nós também, né? Desenvolvedores de software de segurança. E aí, modelagem de ameaça, gente, a gente faz com diversas formas, tá? Eu sempre gosto de falar talvez as mais práticas, né? O OASP Threat Dragon, né? Uma ferramenta que implementa, se não me engano, o Stride, o Pasta e um outro framework que eu não lembro agora. E o Microsoft Threat Modeling Tool, que implementa o Stride por trás. Mas a gente está falando de implementação de frameworks, né? Então, o Stride, o Pasta, Lindum, Attack Trees, PNG, Security Cards, HTMM, o QTMM, que é o Quantitative Threat Modeling Method, o Trike, o VAST, Octave, né? Todos os frameworks e modelos de você fazer uma modelagem de ameaça. Minha sugestão, pega um e faz um Hello World, pra você ver como as coisas funcionam.
né? Mas todos eles vão trazer basicamente todos não, né? Alguns deles vão trazer categorias de ataques ou ameaças, e você, dentro do teu contexto, dentro do teu requisito funcional, você vai aplicar aquelas categorias. Então, no Stride, por exemplo, lá, spoofing, tampering. Onde nessa tela de login eu posso ter um spoofing? Onde nessa tela de login eu posso ter um tampering? Onde nessa tela de login eu posso ter um repudiation, um information disclosure, um denial of service, um elevation of privilege, né? E assim por diante. E aí, você, baseado nisso, você vai, né, definir as ameaças com base naquelas categorias e as mitigações. O output do modelagem de ameaça tá bom, achei os problemas. Os possíveis problemas, as possíveis situações de ataque. O que eu faço agora para proteger delas? Ou para reduzir o impacto e assim por diante, tá? Então, a conclusão aqui, gente, é a seguinte. Imaginar o inimaginável é o que o Tony Stark faz. Ele tá aprendendo. Cada filme mostra que a evolução dele, né? Olha, pera, no filme 1 já, né? Eu tive, cara, a primeira armadura, saiu da caverna, tal. Mas essa segunda versão já tinha que ser muito mais foda, né? Porque ele queria voltar lá e pegar os terroristas, ver que tava tudo errado, né? Então, a segunda armadura já é foda. A terceira, então, já é um absurdo, que já é colorida, tal. Então, assim, esse mindset de evolução e melhoria constante, isso tem que estar no sangue de vocês. Especialmente se você é desenvolvedor. Eu não tô falando melhoria, gente. Desculpa, tá? Mas eu não tô falando melhoria de performance, de código, de... Sim, também. Isso já é natural. Mas é melhoria de segurança. A empresa que não pensa em segurança hoje está fadada ao fracasso. Porque, eventualmente, você vai ser atacado. Eventualmente não, né? Você já está sendo atacado. Você só não sabe disso, tá? Então, esse mindset é o que eu queria passar para vocês hoje, né, de modelagem de ameaças, como fazer modelagem de ameaças, com o meu novo design, né? Eu não tô com uma barba estilo Tony Stark, mas estou com um novo visual que eu gostaria muito que vocês fossem lá no YouTube e comentassem nesse vídeo aqui, nesse episódio, tá bom? Pessoal, a gente se vê na semana que vem, final de ano acabando, então vamos dar férias pros meninos, né? Daqui a pouco a gente volta aí a todo vapor na nossa 6ª ou 7ª temporada do DevSecOps Podcast, nem me perdi agora. Temporada do DevSecOps Podcast. Muito episódio para vocês. Eu espero que vocês fiquem bem. Leiam o livro enquanto isso, porque aí os próximos episódios aqui do podcast vão ser ainda melhores. Você vai conseguir acompanhar ainda muito mais. Compartilhe esse episódio com quem você ama ou com quem você odeia, mas compartilhe, porque o importante é fazer software com segurança. Leia o livro, veja a apresentação do AppSec Iron Man. E acho que era isso, né? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.